Bom dia a todos e a todas. Imenso prazer declarar aberta a 812ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Peço aqui a gentileza de todos e todas já irem se acomodando, especialmente aqueles que farão uso aqui da palavra no nosso momento aberto. Primeiro item do expediente de hoje, passo aqui agora, é a leitura e aprovação das atas da sessão ou de sessões anteriores, e temos uma ata somente, a sessão de número 810, que já circulou por e-mail aos conselheiros e conselheiras, sem indicação de correção, mas consulto novamente aqui todos e todas, caso haja indicação de correção, não havendo, ata está aprovada. Próximo informe por parte da presidência, ou informes por parte da presidência, acho que vou iniciar aqui pelos projetos de lei de interesse da Defensoria Pública, ou projeto de lei em especial, PL 55/2022, como todos sabem, segue na Assembleia Legislativa. Essa semana a Assembleia contou com uma dinâmica um pouco diferente do que vem sendo trabalhado nas últimas semanas. Não houve colégio de líderes durante essa semana, de modo com que PL 55 automaticamente passa, por um crivo mais ampliado do colégio de líderes na semana que vem. Ainda não há clareza se haverá colégio, tampouco se haverá a indicação do PL 55, mas obviamente que nós seguiremos trabalhando até o final desse período legislativo para que o PL encontre condições aí de ser enfrentado em plenário na Assembleia, e todos nós esperamos, claro, também aprovado. Outra agendas da Defensoria Pública Geral, destacar que ontem fomos recebidos pelo conselheiro Dimas Ramalho, enfim, mais um diálogo interinstitucional com o Tribunal de Contas, que está prestes aí a trocar sua gestão, O conselheiro Renato Martins Costa vai assumir a presidência do Tribunal de Contas, registrar aqui as parabenizações, o conselheiro que vai ocupar a presidência aqui a partir de fevereiro. E no dia de ontem, especialmente aqui, mais uma inauguração importante de unidade da Defensoria Pública, mais um local que há muito se projetava uma melhoria das condições estruturais para o exercício da nossa atuação, o exercício em condições melhores por parte das equipes que laboram, mas principalmente também para oferecer maiores e melhores condições aos usuários que frequentavam a unidade de Sorocaba, enfim, uma grande cidade próxima aqui a São Paulo, com muitos desafios, 15 defensores, e esse projeto, a partir de muito trabalho, de envolvimento da unidade, também das equipes da administração, quero aqui já parabenizar a toda a equipe em nome da Bruna, em nome do terceiro sub Gustavo Binatel, e aos coordenadores ali, a Michele, também ao Arthur, porque todo esse trabalho em conjunto viabilizou a entrega desse novo prédio, um prédio adequado, com condições de acessibilidade, climatização, enfim, com condições aqui muito dignas para receber a população. Então, foi uma solenidade prestigiada ali, com a Prefeitura Municipal, o secretário jurídico, que inclusive homenageou a Defensoria Pública de São Paulo, a Polícia Civil, enfim, os parlamentares ali da região, Ministério Público, enfim, foi um espaço muito interessante mesmo, bom ver que a Defensoria Pública também em Sorocaba é muito prestigiada e também muito enaltecida na sua atuação por toda a população, inclusive a sociedade civil, os delegados, inclusive, delegado das conferências estiveram também ali na solenidade de inauguração. Lembrando a todos e todas também que hoje nós temos um encontro estadual, no final do dia. Agradecer aqui, parabenizar a IDEC pela organização. Certamente teremos os conselheiros também nesse espaço e com certeza teremos um brilhante evento ao longo do dia de hoje e também do dia de amanhã. Como sendo esses os principais informes aqui por parte da presidência, pelo menos até o momento, passo agora aos informes por parte da secretaria. Vou dar as boas-vindas aqui ao pessoal da secretaria. Sara, Jackson, bom dia, bem-vindos. E temos informes? Bom dia a todos, bom dia a todas. A Secretaria do Conselho justifica a ausência dos conselheiros Leonardo Scófano e Rafael Camarão. Então, ausência justificada dos conselheiros Leonardo Scófano e Rafael Camarão. Seguindo marcha aqui com o nosso momento aberto de hoje,
Começando aqui pelos nossos inscritos de maneira presencial, os que estão aqui na Boa Vista 200. Eu vou chamar a senhora Márcia Groeninga, usuária da Defensoria Pública. Bom dia, bem-vinde com a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Márcia Groeninga. Estou aqui hoje apenas para reforçar uma situação que eu trouxe em 22 de setembro, não querendo discutir os assuntos do judiciário, mas tentando entender uma movimentação processual de um assunto, uma demanda de saúde desde 2017. Então, eu estive aqui no dia 22 de setembro, colocando a minha situação, apenas como a título de registro. E foi me colocado que não é bem da competência do Conselho resolver esses assuntos pontuais, mas me dirigiram à ouvidoria, do qual eu fui ouvida, e que naquela mesma data tirou um número de protocolo para apuração. Ok, esse protocolo tem um número e nele traz que tem um período de atendimento, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Passado o prazo máximo, eu comecei a ligar para o número que consta no rodapé do próprio e-mail. É um número que, de fato, não tem atendimento da ouvidoria. Ele não atende. Diante dessa situação, o que eu fiz? Eu liguei para a corregedoria, que me atendeu prontamente e se prontificou a mandar um e-mail para a ouvidoria, dizendo, olha, a usuária está querendo essa resposta. Ok, o seu Adriano, é um funcionário, me ligou e simplesmente falou, nós estamos apurando, a senhora aguarde que logo eu entre em contato. Bom, passou um mês, eu mando um e-mail dizendo, olha, eu continuo aguardando tal. Foi-me enviado um novo protocolo, com uma nova data para se aguardar aquele atendimento também, e isso daria o prazo máximo em novembro. E eu continuo ligando para saber, sempre em contato com o seu Adriano, que sempre dizendo que está apurando. Bom, quando foi dia 5 agora de dezembro, ele me ligou, e numa conversa telefônica ele colocou uma resposta, olha, o que eu tenho para dizer para a senhora é isso. Nós recebemos um documento dizendo que a senhora esteve na Defensoria Pública no dia 21 de setembro e que foi-lhe informado que não existe condições de recorrer. Isso foi me falado em setembro, quando eu estou aguardando recorrer de uma decisão judicial desde maio. E várias vezes eu estive na Defensoria Pública, não falando porque eu perdi isso, que aquilo, não. Perdeu. Mas eu gostaria de saber por que não foram juntados uns laudos que provavelmente teriam uma decisão diferente da juíza, mas ok, ela deu uma decisão. Então eu tenho direito a recorrer. Isso eu estou desde maio. Estou indo várias vezes. E sempre naquela que defensoria tem o prazo em dobro, e eu lá, sim, mas vai entrar quando? Tal, e todo dia entrando no site, porque eu tenho a senha do processo. Bom, isso tudo, senhores, eu só estou aqui para dizer, em nenhum momento foi me falado, não existe mais possibilidades de recorrer e me dizer a razão, por que não vamos recorrer? Né? Se existe um princípio a todos para recorrer a qualquer decisão, mesmo que ela venha insistindo naquela data, mas vamos tentar, né? Não vamos entregar assim. Ocorre que eu acabei de conversar agora com a doutora Camila, que me garantiu que alguns documentos foram me encaminhados explicando, porque aparentemente parece que o doutor Rafael, que o caso foi devidamente, esse caso está com o doutor Rafael do Valo Vernaschi, que o doutor Rafael explicou minuciosamente que não havia o que ser feito, que foram tomadas todas as decisões e tal, e aí eu pergunto, ok, foi feito tudo, por que não foram anexados os laudos, os documentos da prefeitura que eu trouxe, dizendo que não tinha um insumo, mostrando que me machucaram e não sei o quê. Bom, ele entendeu que não foi necessário. Bom, ele entendeu que não foi necessário, mas a resposta da juíza dá exatamente que uma decisão exatamente dizendo
daquele problema, que se os laudos tivessem sido colocados, ela não colocaria aquelas situações, penso eu. Mas mesmo assim, se não fosse isso, por que não recorreu? E que não tem como recorrer. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Provavelmente, não vai mudar nada. Provavelmente, essa situação já é um assunto que não há mais o que se fazer. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui. Eu levei meses para ser informada disso. A ouvidoria levou meses, praticamente quase 3 meses, para me falar uma situação que eu já tinha tido um posicionamento do qual eu não aceitei no dia 21 de setembro. Então, a pergunta que fica é: justiça para quem? E o respeito em se explicar, porque até então não tenho no meu e-mail as explicações. Não foi mandado e-mail pelo Dr. Rafael, conforme foi prometido pelos estagiários também. Ele vai mandar um e-mail explicando, ele vai mandar... Nunca recebi. Então é isso que eu quero trazer para vocês, mesmo não dando em nada, mas eu quero deixar registrado que o usuário não entende muito bem essa forma de trabalho. Muito obrigada a todos. Um bom dia e eu aproveito para desejar a todos um bom Natal. Obrigado, dona Márcia, pela participação aqui no nosso conselho. Acho que esse conselho, com toda certeza, também é um espaço de depuração, enfim, de reflexão, e a sociedade civil sempre bem-vinda para trazer essas críticas, porque é a partir disso também que a gente lapida e melhora a atuação da Defensoria Pública, sem sombra de dúvidas. E, claro, também tem que, até nessa linha, né, como a senhora Márcia colocou aqui, sempre é importante ter clareza, né, no diálogo, para que a gente não frustre expectativas de ambas as partes, né. Esse colegiado também, né, ele não tem o papel de avaliar os casos concretos, acerto ou erro, pelo menos nessa perspectiva ali, se houve ou não um acerto na orientação de qualquer defensor ou defensor em recorrer a uma determinada postura. Acho que a ouvidoria bem caminhou aqui com a questão do acolhimento da usuária, a informação que a senhora tem direito mesmo, né, dos motivos do não recurso ou do recurso, ou até mesmo, né, de eventual apontamento de crítico com relação à atuação dentro de um processo. Naturalmente, isso é um direito também. Falando de maneira muito genérica, que eu nem sei a área que é especificamente o processo, cada área tem a sua peculiaridade, mas a área civil principalmente, né, a insurgência contra determinadas decisões judiciais, na esfera penal, por exemplo, em favor do réu, quase como regra, não gera nenhum tipo de prejuízo para piorar a situação de quem tem uma situação inconformada ou inconformável ali por parte da pessoa em primeira instância. Na área civil é um pouco diferente, né? Determinados recursos, manejo de recursos podem, dependendo da decisão de um tribunal ou de um órgão colegiado, até causar um gravame maior em relação àquilo que se tem em primeira instância. Então, por isso é importante também que a informação, né, a intenção de não recorrer, obviamente, seja informada e fundamentada, porque certamente, na perspectiva, pelo menos, da Defensoria, vai ter sempre um lastro, né, enfim. E aí, claro, o usuário pode, obviamente, não concordar e trazer para os órgãos aqui de oitivo e de controle. Mas, nessa perspectiva, senhora Márcia, muito bem-vinda a crítica, enfim, a reflexão, mas trazer esses informes também. Obrigado pela participação. Agora, Marina Paredes Castro, representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria. Bom dia, bem-vindo e com a palavra. Bom dia a todos e todas. A ASDESPESP vem a esse conselho para falar sobre o processo que trata da alteração dos valores de indenização aos servidores e servidoras. Em razão de atividade de plantão, nesse processo, há voto do conselheiro Rafael Camarão, que traz uma proposta de 1,30 do padrão dos servidores com referência ao nível e grau. A administração requereu vista, representada pelo terceiro subdefensor público geral, ao qual nós solicitamos a apresentação do voto. A ASDEPESP se manifestou nos autos solicitando a alteração da fração para de 1,20 do valor da referência nível e grau dos servidores e servidores plantonistas. Importante ressaltar em que pese para os defensores e defensoras, haja limitação de 1,30, no caso dos servidores e servidoras, não há limitação legal, bastando decisão interna de competência desse Conselho.
Sabemos, outro sim, que há interesse dos conselheiros e conselheiras em estender o 2-1 para os servidores e servidoras, situação sobre a qual já nos manifestamos favoravelmente. Entretanto, é importante ressaltar que, para nós, tal mudança pouco se aplica, visto que não existe substituição entre servidores e servidoras, apenas o acúmulo de atividade do colega, sendo esta pauta a da substituição remunerada, muito cara a categoria, mas que necessita de previsão legal. Nesse sentido, fazemos coro para que as melhorias propostas relativas à indenização dos valores pagos a título de plantão sejam votadas hoje e que as discussões sobre a questão do 2-1 seja refletida em outro processo que já tramita nesse colegiado. É importante ressaltar que os servidores e servidoras aguardam a decisão nessa sessão, pois vem com a última alternativa antes do recesso forense. Por fim, soubemos que já há uma manifestação de servidores e servidoras que são plantonistas de longa data, no sentido de não mais se inscreverem para plantões. Tal ação, que é legítima, certamente terá impacto imediato na execução das atividades, visto que ficará a cargo dos mais recém-ingressados e dos sorteados compulsoriamente. Compreendemos ser possível uma saída democrática e justa para a situação, sendo incrementada a remuneração dos plantões, medida esta que tem respaldo jurídico e orçamentário da instituição. Obrigado, bom conselho a todos. Obrigado, Marina, pela participação aqui no nosso momento aberto de hoje. Acho que é um processo específico aqui de valorização de uma atuação que é cara à Defensoria Pública nos plantões judiciários. Acho que todos aqui, me parece que o Conselho está numa mesma página de que talvez um avanço seja possível, é só a calibragem disso que esse colegiado vai se debruçar. E obviamente, né, a participação dos servidores em plantão é muito importante, inclusive porque, né, há uma atuação da Defensoria Pública capilarizada em plantões, para além das locais onde a gente tem unidade da Defensoria Pública, e certamente esse reconhecimento, de fato, ele é muito necessário para o próprio serviço. Agora, seguindo marcha aqui ao nosso momento aberto de hoje, como última inscrita presencialmente, depois nós temos mais 3 inscritos aqui de maneira síncrona, aliás, assíncrona, a Defensora Pública aposentada, a colega Maria Dolores Massano, bom dia, bem-vinda e com a palavra. Bom dia a todos, eu aqui de novo, né? Essa, para mim, vai ser a última sessão do ano, porque eu não irei na próxima imprudente, por motivos óbvios. Então, eu já tenho uma certa idade, já sou idosa, então fica mais difícil ficar me locomovendo pelo estado de São Paulo. Então, é o seguinte, hoje eu venho aqui, ou como eu falei a semana passada, nós tivemos esse ano alguns avanços, ainda podemos avançar mais, principalmente na situação que até os servidores estão falando, no plantão 2-1, até porque ficará mais evidente que todos os defensores e servidores têm a melhor intenção quando se inscrevem para esse trabalho. É um trabalho difícil, feito aos finais de semana e que certamente retira os defensores das suas famílias. Isso é bem extenuante para quem faz os plantões todos os dias e às vezes se vê obrigado a fazer mais plantões por causa de uma remuneração. Isso também é muito difícil e tem que ser repensado. O próximo ano eu acho que vai ser de desafios e eu vou continuar aqui, infelizmente para alguns, felizmente para outros, mas eu vou continuar aqui pedindo sempre o melhor para a nossa Defensoria Pública. Eu falei agora há pouco com umas colegas falando que até hoje eu não me arrependi da escolha que fiz. Não me arrependi mesmo, era o que eu queria fazer, é o que eu gosto. Falei para uma colega hoje cedo que ela ainda vai sentir falta do atendimento de triagem, porque a gente sente falta do trabalho do dia a dia, do contato com as pessoas, do contato com os processos, a gente sente isso quando a gente sai. Quem está aí, às vezes, está muito cansado até para sentir isso. E é isso que não pode haver, esse cansaço de toda uma carreira. Nós estamos todos muito cansados e precisamos melhorar e ter o ânimo de novo. E para ter isso, nós temos que ser valorizados internamente. Externamente, a maior parte de nós é valorizada. Eu sou valorizada até hoje, mesmo já estando aposentada há quase 6 anos. Então, é uma coisa que fica muito marcado na história de vida nossa.
Nossa história de vida é marcada pela defensoria. A defensoria tem que melhorar em condições de atendimento a público. Tenho visto novas unidades serem abertas, mas tem que ter estrutura para esse defensor, para esse servidor trabalhar ali dentro. Outra coisa que eu queria falar, que isso é especificamente para nós aposentados, que é as nossas comunicações do que acontece na carreira. Nós continuamos não tendo nenhuma comunicação, a não ser do DRH, quando a gente faz alguma coisa errada nos pedidos que temos por lá, mas que são muito poucos. Mas a carreira, a gente não tem acesso ao que se passa, aos eventos da carreira. Nós somos absolutamente alijados. Meus colegas dizem que a tristeza deles foi quando aposentou, no dia seguinte já não tinha mais o e-mail, já não tinha mais a carteira, alguns tiveram que devolver a carteira funcional. Não me pediram que devolvesse, eu não devolveria, porque fui eu que paguei por ela. Eu falo para todo mundo, eu paguei por ela e eu quero ela comigo. Mas este problema é de fácil solução e eu peço que pensem nisso, porque os aposentados, embora sejamos poucos hoje, serão mais um dia e vão ter essa necessidade de falar ou de se comunicar com a defensoria. Mais um pedido é a contagem de tempo de serviço para os colegas que ainda não contaram o tempo de advocacia. Eu insisto, eu falo, o Ledu tem razão, acho que enquanto tiver um defensor que contou e outro que não pode contar esse tempo de advocacia, essa carreira está sendo injusta. E ser injusta dentro dela é muito ruim. Nós temos que partir da justiça de dentro para fora. Nós temos que ser valorizados de dentro para fora. O defensor valorizado internamente, ele vai se sentir mais confiante e vai se sentir valorizado para continuar trabalhando o seu melhor. E é isso que eu sempre quero para a defensoria. Me despeço de todos, que eu não pretendo vir até o final do ano, mas me despeço de vocês, volto ano que vem. Desejo a todos que o nosso próximo ano seja o melhor da defensoria, que ela seja reconhecida, que os defensores sejam absolutamente bem tratados e tratados com o devido reconhecimento que a gente tem que ter por nós e pelos outros. Bom dia a todos. Obrigado, Dolores. Não nos veremos mais em Presidente Prudente na semana que vem. Fica aqui esse registro também de boas festas. Bom retorno aqui em janeiro. Certamente você estará conosco aqui nesse colegiado. Enfim, em boa dimensão, que concordo plenamente com os apontamentos colocados. Defensoria, claro, né, com as suas limitações, na medida das nossas possibilidades, a Defensoria vem avançando e melhorando as condições estruturais para a prestação do nosso serviço. Agora a gente vai seguir com os inscritos em ambiente remoto. Peço aos colegas, o pessoal que está aqui no café, que só maneira um pouquinho na tonalidade da conversa, porque acaba atrapalhando um pouquinho aqui os conselheiros e conselheiras. Muito obrigado. Passando aqui agora àqueles que se inscreveram em ambiente síncrono, dando as boas-vindas aqui, Thales. Podemos iniciar com o primeiro inscrito, que é o oficial de defensoria da unidade Bragança Paulista, o Anderson Teruyuki Shiroto. Então, por gentileza, podemos iniciar o vídeo. Bom dia, senhor presidente, conselheiros, conselheiras, colegas servidores e servidoras e demais que se encontram aqui presente. Senhor presidente, consta na pauta de hoje o processo SEI número 20.667 de 2023, que trata da alteração dos plantões judiciários dos servidores da instituição. O referido processo atualmente se encontra com vistas à terceira subdefensoria desde o dia 20 de outubro, e na sessão retrasada, a de número 810, foi mencionado pelo conselheiro Gustavo Minatel que o processo seria trazido para discussão na semana passada, mas o que não ocorreu. Tendo em vista que já estamos próximos do final do ano, notadamente do recesso judiciário, se faz extremamente importante que esse processo seja discutido hoje, nesta sessão, para que as alterações propostas possam valer já neste recesso forense. Eu venho lembrar que o objeto deste processo não é nenhuma novidade, já que trata da alteração da métrica de fruição das compensações nos mesmos moldes do ato normativo DPG 244, ou seja, de 12 dias por mês e 30 dias por ano.
Além disso, nesse mesmo expediente, há um pedido da Associação dos Servidores para que seja alterado a métrica de indenização das compensações de 1,30 avos para 1,20 avos dos vencimentos. Conforme já foi mencionado pela associação, tal proposta partiu da própria administração, quando foi negociado o anteprojeto de lei que foi enviado à LESP, e que essa negociação ocorreu em maio deste ano. E desde então esse tema sequer foi pautado aqui no Conselho para discussão. Eu reforço que a alteração se mostra totalmente possível, visto que se encontra dentro do limite legal imposto pela Lei Complementar 988, no dispositivo que trata da hipótese de indenização das compensações e que é estendido aos servidores pela Lei Complementar 1050. Também é importante dizer que tal medida importará em um impacto orçamentário extremamente baixo, é totalmente passível de absorção e foi uma proposta oferecida pela própria administração. Por fim, eu venho dizer que acompanho os relatos das sessões do Conselho semanalmente e vejo diversas falas no sentido de que os servidores da instituição precisam ser valorizados. Dessa maneira, mais do que apenas falas, é necessário que existam ações concretas para que essa valorização se efetive. Sendo assim, eu venho solicitar que o processo seja discutido e votado na data de hoje, sendo a proposta da Associação dos Servidores totalmente encampada, para que realmente possamos ver a valorização se concretizar. Eu desejo aos conselheiros uma ótima sessão, desejo a todos aqui presentes boas festividades no final do ano, e desde já agradeço pela atenção de todos. Já retribuindo os votos aqui, agradecendo ao Anderson pela participação no nosso momento aberto, mais uma vez defendendo aqui a posição num dos processos que está indicado aqui na nossa pauta de hoje, e seguindo marcha, também oficial de Defensoria, da Assessoria Criminal e Infracional, o Bruno Grossi Cândido de Oliveira. Então, podemos iniciar o vídeo, Thales. Bom dia a todos e todas, conselheiros e conselheiras, presidente do conselho. Meu nome é Bruno Grossi, vocês também conhecem, né? Eu fui coordenador geral da Associação dos Servidores e Servidoras, mas eu estou aqui hoje como servidor da Defensoria Pública, como plantonista, né? Como servidor aí que tem se inscrito sempre nos plantões, né? Inclusive agora no plantão do recesso judiciário. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o processo SEI número 20667 de 2023, né? É um processo que tramita no Conselho Superior e que versa sobre os vencimentos dos servidores e servidoras que realizam os plantões, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos um plantão aí cujos vencimentos são de 1,30 avos dos vencimentos do oficial nível 1A, né? O que gira em torno aí, por plantão, em torno de R$135, né? Qual que é o pedido que nós, servidores e servidoras, temos com relação a esse processo? É que esses vencimentos sejam majorados para 1,20 avos, né? Dos vencimentos do servidor do padrão, né? E referência em que o servidor se encontra, né? E por que nós realizamos esses pedidos, né? Primeiramente, acho que é bem importante ressaltar que hoje um servidor que está, por exemplo, que é antigo na carreira, como eu, né, que já está no nível 2D, ele recebe praticamente metade do seu salário diário para fazer o plantão. Eu explico, né? Hoje, se a gente dividir os ganhos líquidos, tá? Não estou nem falando de bruto, mas de valores líquidos de um servidor, um oficial de defensoria, por exemplo, referência 2D, como eu sou, né? Esses vencimentos giram mais ou menos em torno de R$250 diários, né? Só que nos plantões, né, dias, ou seja, feriados, sábado, domingo, né, finais de semana, nós acabamos recebendo um valor de R$135, ou seja, praticamente a metade do que nós recebemos num dia ordinário de trabalho, né? Por essa razão, diversos servidores e servidoras que são sempre se inscrevem nos plantões, né? E que realizam contumazmente aí os plantões, os defensores e defensoras que realizam os plantões
já conhecem, já confiam no trabalho desses servidores e servidoras por terem experiência com os plantões, né? Estão pensando em não mais se inscrever nos plantões. Isso porque a remuneração, como vocês podem verificar, ela fica muito aquém a remuneração que, inclusive, nós recebemos para realizar os trabalhos ordinários do dia a dia, né? Vale lembrar também, pessoal, que para os servidores e servidoras da Defensoria, né, em especial os oficiais que realizam bastante plantões, vários plantões, né, a única forma de complemento de renda dentro da Defensoria Pública são os plantões, né? Ao contrário dos defensores e defensoras que têm diversas outras atividades, né? Como visita a CDPs, a revisões criminais, enfim, diversas outras atividades que os defensores têm para complementar a renda. Para os servidores e servidoras somente existem os plantões. Então é muito importante que a gente remunere de forma adequada os servidores e servidoras para que eles possam realizar essa atividade, né? Lembrando que esse desânimo dos servidores e servidoras mais antigos em realizar os plantões é bastante complicado, inclusive com relação para a administração, para o atendimento ao usuário, para também os defensores e defensoras que realizam os plantões, né? Porque, obviamente, ninguém é insubstituível, mas a gente sabe muito bem que a experiência nessa hora faz bastante diferença e nós, servidores e servidoras mais antigos, gostaríamos de ver esse trabalho sendo remunerado adequadamente. Muito obrigado a todos e todas e boa sessão. Obrigado, Bruno. Mais um assunto aqui relativo ao processo SEI, relativo aos plantões, que será objeto da ordem do dia. Agradecer aqui a participação. Nosso último inscrito, ou melhor, última inscrita, no momento aberto de hoje, a doutora Rafaela Eduarda Miranda Santos. Ela é advogada popular da EAACONE, Equipe de Articulação e Assessoria às Comunidades Negras. Então, Thales, por gentileza, podemos iniciar o vídeo. Olá, sou Rafaela Santos, sou quilombola do Quilombo de Porto Velho e advogada popular atuando hoje na EAACONE, que é uma equipe de articulação e assessoria às comunidades negras do Vale do Ribeira, e também compõe o Fórum dos Povos e Comunidades Nacionais aqui do Vale do Ribeira, São Paulo e Paraná. Eu venho, através desse vídeo, né, convocar e solicitar novamente, né, a todos que estão assistindo que votem por trazer, né, mais um cargo de tutela coletiva aqui para o Vale do Ribeira. Isso é muito necessário para a gente tem centenas de povos e comunidades nacionais que são, né, beneficiários, né, e usuários das defensorias públicas estaduais, e as nossas causas são causas coletivas que demandam uma atuação específica, uma demanda que é complexa, que está, né, inclusive, por muito tempo marginalizada. A gente precisa disso, né, quanto antes, de uma forma articulada e institucionalizada aqui pela Defensoria Pública Estadual. Então, convocamos aí para que possam votar nessa demanda, né, e assegurar que a gente possa ter aqui, de fato, um acesso à justiça, né, qualificado, com uma tutela coletiva aqui para o Vale do Ribeira. Muito obrigado, Rafaela, aqui pela participação no nosso colegiado, trazendo um tema muito sensível aqui, certamente objeto de análise por esse colegiado no momento oportuno do processo, inclusive da expansão, né? Falei inclusive da expansão. Encerrando o nosso momento aberto aqui de hoje, já passando as manifestações dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, com inscrições abertas nesse instante. Rafael Galati, bom dia, bem-vindo e com a palavra. Obrigado. Alô, bom dia. Obrigado, presidente. Bom dia, conselheiros, conselheiras, todos e todas que nos assistem. Gostaria de saudar aqui os presentes, os que fizeram uso da palavra do momento aberto também. Presidente, essa semana eu destaco, tentar ser muito breve, mas destaco a pauta legislativa, né? Nos dividimos essa semana aqui na associação. O conselheiro Luiz Felipe Rufino acompanhando os trabalhos em Brasília, no Congresso Nacional, enquanto eu estive na Assembleia Legislativa durante a semana acompanhando os projetos de interesse da Defensoria Pública, né? Em Brasília, além da sabatina do novo indicado a Defensor Público Geral da União. Tá. Claro. Devolvo a palavra. Então,
todos e todas que nos acompanham, conselheiros e conselheiras, foi uma falha aqui por parte da presidência, um dos inscritos do Momento Aberto participou de maneira síncrona aqui da nossa sessão, de modo que nós temos que encerrar esse link e retomar no próximo aqui. Então, nós vamos suspender os trabalhos por breves instantes para que a gente faça o avanço, ok? Então, suspenso os trabalhos.